Olá, terceiro ano. Bem-vindos à nossa aula de plástica, prática de leitura e produção textual. Sejam bem-vindos. Eu sou a professora Jéssica e hoje a gente vai trabalhar um texto bastante interessante, que eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. Esse texto é o texto Defesas Curiosas, que é um texto que vai informar sobre algumas curiosidades de defesas que alguns animais e algumas plantas fazem. O que eu quero que vocês façam? Eu vou ler com vocês esse texto agora. A gente vai trabalhar ele durante toda a semana. Quando for na sexta-feira, eu quero que vocês treinem durante essa semana. E na sexta-feira, eu quero pegar a leitura de vocês. Daí, vocês vão enviar em forma de áudio para o meu privado a leitura desse texto, certo? Então, vamos lá. Certos animais e vegetais possuem maneiras curiosas para se defender. Eles se defendem para escapar dos seus inimigos. O gambá e o percevejo exalam mau cheiro. O mau cheiro afasta os seus inimigos. O ouriço do mar tem espinhos em volta do corpo. Os espinhos protegem o ouriço do mar de seus inimigos. O polvo solta uma tinta que escurece a água. A escuridão da água facilita a fuga do polvo. O cacto também tem espinhos protetores. As flores do cólquico são venenosas. Certos animais não se alimentam delas. As flores do açafrão se parecem com as flores do cólquico. Por causa dessa semelhança, o açafrão fica protegido também. Bom, então esse texto ele é adaptado pelos organizadores, é da Ana Rosa Abreu, que é a organizadora deste livro, e foi retirado do livro Para Ler e Reler. Então, agora a gente vai fazer uma interpretação desse texto e vamos também observar algumas palavras e algumas coisas novas que a gente vai aprender o que é, e que provavelmente vocês vão ter alguma dúvida em relação ou à palavra ou à coisa, certo? Mas primeiro a gente vai observar que esse texto é um texto informativo. Por que ele é um texto informativo? Porque ele vai nos informar sobre alguma coisa. No caso, ele vai nos informar aqui de como alguns animais eles vão se defender dos seus inimigos e como algumas plantas vão se defender dos seus inimigos na natureza também. Então, qual é o objetivo desse texto, do texto informativo? O texto informativo ele vai informar sobre alguma coisa. Então, aqui nesse caso, ele vai informar sobre como alguns animais e plantas se defendem, certo? Então, esse é a principal forma da gente identificar um texto informativo. Lá no nosso texto, nós temos no nosso início, né, que ele diz que o gambá e o percevejo, eles são dois animais que vão se defender da forma de mau cheiro, né? O gambá, acho que vocês já ouviram falar, mas ele não é um animal tão comum aqui na nossa região. A gente encontra os gambás mais em outras regiões, em outros países, não é? Esse animal, ele solta um cheiro muito forte, em que vai distanciar os inimigos e vai fazer com que esses inimigos não cheguem tão perto dele e que ele acabe escapando deles, né? E da mesma forma é o percevejo, que é um inseto bem mais conhecido nosso aqui. Esse inseto ele tem uma forma de cascudo, né? Que ele tem uma forma de casca protetora, aonde ele vai soltar também esse mau cheiro. Dessa forma ele vai conseguir escapar dos predadores naturais dele. Lá no nosso texto ele também fala sobre o ouriço do mar. O ouriço do mar ele é um animal que é muito perigoso para a gente tem que tomar um certo cuidado, né? Porque ele tem muitos espinhos. E quando a gente está andando sem perceber muitas vezes lá em alguma praia, algum recife, a gente acaba pisando sem querer, isso provoca uma inflamação nos músculos e uma inflamação nos seres humanos muito grande. Então, é uma coisa muito perigosa de acontecer, é muito perigoso para os humanos pisar no ouriço do mar. Então, esse ouriço do mar ele vai ter esses espinhos justamente para se proteger, porque geralmente se ele não tivesse esses espinhos, ele seria um animal muito frágil e seria um animal que seria muito fácil de ser capturado. Também temos o polvo, que é mencionado no texto, né? O polvo, olha só que interessante, ele solta tinta como uma forma de fuga.
Então essa tinta, ela vai acabar fazendo com que a visão do inimigo, do povo, fique turva e ele acabe se confundindo e dê tempo do povo fugir, não é? Daí o texto vai começar a falar sobre as plantas. Primeiro ele falou sobre os animais, agora ele vai falar sobre as plantas, né? Ele vai falar sobre os cactos, que a gente sabe que existem vários tipos de cactos, a gente vê aqui nessa imagem vários. E é uma planta, uma planta bem comum na nossa região nordeste, né? Porque é uma planta que ela se adequa muito bem ao clima seco e é uma planta que retém muito líquido durante a época das chuvas. Na época da seca, ela pega esse líquido e vai se alimentando, vai se sustentando através dessa água que ela acumula. E por conta de muitas vezes essa vegetação ser uma vegetação que fica sozinha, solitária, porque as outras plantas elas não conseguem absorver também essa água, então o cacto acaba criando espinhos para se proteger, porque senão ele ficaria muito frágil, né? Porque é uma planta que geralmente é solitária. Uma outra planta que ele menciona aqui, que é a flor do cólquico. Mas o que é esse cólquico aqui? O cólquico, o nome científico dele é Colchicum autumnale, e é uma planta tóxica. O que significa ser uma planta tóxica? Uma planta tóxica nada mais é do que uma planta venenosa. Então, essa planta é uma planta venenosa que justamente se utiliza desse veneno para se proteger, certo? Então, cólquico é uma planta tóxica, tá? Daí ele também fala da flor do açafrão. Olha só que interessante. O açafrão, ele é um tempero muito utilizado aqui no nosso país, que é aquele tempero em pó amarelinho, que é muito bom para a imunidade. Só que o que acontece? O açafrão, ele é muito parecido com o cólquico. Olha só aqui. Olha o cólquico, olha o açafrão. O açafrão, ele é parecido com o cólquico. A única diferença dele aqui é que ele vai ter essas 3 anteninhas vermelhas, diferente do cólquico, né? Então, por parecer com essa flor do cólquico, ele acaba se defendendo, porque as pessoas não vão achar que é uma planta venenosa e vão acabar se distanciando, não é? Então, gente, é isso. A gente vai trabalhar um pouco mais desse texto nas nossas atividades e em um outro vídeo sobre os pronomes pessoais, ok? Então, espero que tenham gostado. Até mais.